Olá para você que acompanha a Módulo FM. A gente tem o imenso prazer de trazer mais um módulo em saúde aqui na Módulo FM e tendo o prazer também de receber dois profissionais, duas pessoas da área da saúde, que é o Leandro César, infectologista, e pela primeira vez com a gente aqui, a Carolina Vargas. E a gente vai falar Carol, porque todo mundo conhece ela como Carol Vargas. Vamos começar com a nossa convidada primeiro, Carol. Um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, né? É um imenso prazer, o Leandro me convidou e eu fiquei extremamente honrada, né? De poder vir falar num assunto que eu trabalho já há 8 anos e que é muito importante, que é sobre a vacinação, né? Então, assim, vou poder contribuir um pouquinho aí para a população, para saber um pouco mais aí sobre a prevenção da herpes zoster. Doutor Leandro César, infectologista, um prazer recebê-lo. Eu sempre digo que eu estou com saudade de você, né? Eu tenho essa questão, sempre tenho saudade de você. Eu também morro de saudade de você, dos nossos ouvintes, né? Se teve uma coisa que a pandemia trouxe de bom, foram os laços que a gente criou, né? Assim, as amizades. Eu lembro da nossa rotina aqui com o Jackson, né? Nossa, era maravilhoso. Mas de vez em quando a gente vai aparecer, fazer um podcast bem informativo para os nossos ouvintes da moto. E vocês estão aí nos bastidores, na área de frente mesmo da saúde, Leandro. Eu queria que você comentasse esse aumento dos casos de herpes zoster aqui no município. Mas antes, explicando o que é a herpes zoster. Nossa, é muito importante a gente falar sobre essa doença. Eu tenho recebido no consultório, os meus colegas médicos têm recebido também vários casos de herpes zoster. O que é o herpes zoster? É uma manifestação da catapora. Quando a gente é pequeno, né, e eu falo a gente que tem mais de 30 anos, em geral a gente teve contato com o vírus da catapora e desenvolveu a doença varicela, né? É uma doença que tem vacina. Hoje as crianças são vacinadas no primeiro ano de vida pela rede pública de saúde. Então é uma doença que daqui a alguns anos vai desaparecer, né? Como desapareceu a poliomielite, né? Outras doenças preveníveis. E essa doença ela fica adormecida no nosso corpo. O vírus ele entra num período de latência de muitos anos. E com o passar do tempo, com a imunossupressão, que vem ou com a idade, ou com algum tratamento, ou com alguma doença, ela pode manifestar. E é uma doença que incomoda muito. Ela começa com uma dor intensa em alguma parte do corpo. O mais comum é no tórax, mas pode pegar o rosto, a perna, pode pegar a nádega. E essa dor ela vai ficando intensa e algumas bolhas aparecem. E formam o que o pessoal popularmente conhece como cobreiro. Então, aparece um monte de bolha na pele do paciente. Essas bolhas, elas se ajuntam, depois elas rompem e formam uma casquinha. E aí, alguns pacientes desenvolvem uma dor intensa, que é uma inflamação no nervo, que chama nevralgia pós-herpética. Então, existe tratamento para essa doença, existem medicações que podem ser utilizadas, os antivirais, o aciclovir, o Penvir, o valaciclovir, e existe tratamento para a dor. Mas o mais importante é uma doença prevenível, com a vacina de herpes zoster. Então, hoje a gente trouxe a Carol para falar um pouquinho da vacina, né? Quantas doses, onde conseguir a vacina. E ela está indicada para pessoas acima de 50 anos ou que tem alguma doença ou uma condição de saúde especial. Carol, a Carol trabalha com vacina, é experiente. Então, comenta pra gente, assim, quem que pode tomar, qual o período. Então, assim como o Dr. Leandro falou, que a herpes zoster ela é uma doença que tem tratamento, mas infelizmente é uma doença que não tem cura. Igual o doutor explicou, o vírus fica em latência, ele fica inoculado lá. Então, assim que o paciente tem uma baixa da imunidade, alguma coisa assim, ela sempre vai voltar e vai estar aparecendo aquelas lesões. Então, é importante que a gente se previna. Como o doutor Leandro falou, a vacina da herpes zoster, hoje a gente tem uma vacina muito moderna que a gente começou a comercializar desde junho do ano passado, né, 2022, isso, que é do laboratório GSK, que a vacina chama-se Shingrix. Ela é uma vacina de herpes zoster inativada. Antigamente, o ano passado, a gente tinha uma outra vacina que era de vírus vivo. Então, ela só podia ser feita em pacientes acima de 50 anos e que já tinham tido contato com o vírus da catapora, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa vacina ela é muito bem estudada, muito boa. Ela é feita a pacientes acima de 50 anos e acima dos 18, 20 anos para quem tem alguma imunossupressão ou alguma indicação médica. Então, antes dos 50 anos, a gente pede que o paciente traga para a gente a receita médica, a indicação que ele tem para tomar essa vacina. Hoje em dia, a vacina da herpes zoster, a Shingrix, ela só está disponível nas redes privadas. Então, ela é uma vacina que ainda não é contemplada pelo SUS. Então, você encontra ela só nas clínicas privadas e o esquema dela é de 2 doses.
O paciente toma uma dose hoje e daqui 60 dias ele faz o reforço. E é só esse o esquema dela. E aí, depois dessas 2 doses, ele está imunizado. E outra grande importância dessa vacina, diferente da outra que a gente tinha, é que essa garante uma imunidade de acima de 90% do vírus da herpes. A outra, antigamente, era por volta de 50% a 70%. Então melhorou bem, Melhorou né? bastante. Além dela ser do vírus inativado, ela aumentou a imunidade dela. A proteção. A proteção. Agora, Carol, a gente estava conversando antes aqui da entrevista, você fez um comentário, e como o rádio é uma comunicação muito popular, eu queria que você repetisse que a herpes zoster, assim, o sinal é o antigo que a gente falava de cobreiro. Isso. Muita gente, igual você falou assim, aumentou muitos casos. Sim, aumentou, mas é porque antigamente também as pessoas não tinham conhecimento. As pessoas davam o cobreiro e tratavam de qualquer forma, né? Tratavam como pomadas, chás, enfim. E aí hoje, né, graças ao avanço da medicina, enfim, já está identificado que esse cobreiro de antigamente, ele é a herpes zoster, que é o vírus da catapora, que fica ali inoculado, né? Então, igual o doutor Leandro explicou, ela dá muito nessa região torácica, abdominal, região do nervo trigêmeo, do rosto, do pescoço aqui atrás. Então, sempre começa com umas bolinhas de água, tem muita dor associada, coceira. Então, ela já existia, mas agora a gente já está diagnosticado que realmente é o herpes zoster. Doutor Leandro, eu queria que você pontuasse um pouco mais sobre essa questão do aumento do número de casos, porque depois da pandemia, a gente fica com o sinal de alerta sempre ligado, né? Parece que ele não desliga. Então, assim, e a Carol já começou a falar sobre, houve um aumento do número de casos, a imunidade da gente está pior depois da pandemia, o que está acontecendo? Na verdade, Leide, as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Então, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, isso justifica o número de casos de herpes zoster também tem aumentado. Então, eu vejo muito herpes zoster nos pacientes idosos, 70 anos, 80 anos, que é quando a imunidade naturalmente vai diminuindo. Uma outra coisa que contribui pro aumento do número de casos de herpes zoster são os tratamentos das doenças. Então, hoje, graças a Deus, a medicina avançou, a gente tem mais tratamento para o câncer, né? Então, a imunossupressão relacionada à quimioterapia. Nós temos mais tratamento para as doenças reumatológicas, né, para artrite reumatoide, para psoríase, para o lúpus. São todos tratamentos que abaixam a imunidade do paciente. Uma outra questão que eu acho que é importante da gente pontuar, e cabe até um novo podcast para a gente falar sobre isso, é o aumento das infecções por HIV. Né? Então, as pessoas que vivem com HIV e que não fazem tratamento ou que descobrem a doença de forma muito tardia, podem abrir o diagnóstico com herpes zoster. Então, às vezes um paciente jovem de 30 anos, 40 anos, chega no consultório com herpes zoster, é um sinal de imunossupressão, de que algo não está bem. Né? E a gente investiga, acaba descobrindo o vírus HIV. Uma outra causa é o estresse. Né? A gente sabe que o estresse e a ansiedade são causadores de imunossupressão. Então, as pessoas que estão ansiosas, deprimidas e que não fazem um acompanhamento, não fazem tratamento, podem ter herpes de repetição. E é uma doença incapacitante, porque a dor é um sinal muito, muito evidente. Uma coisa que eu gosto, até vou conversar um pouco com a Carol, passar a bola para ela, de falar com os pacientes, é que a vacina é um investimento. Porque o tratamento do herpes zoster é caro, porque ele envolve... É com antibiótico? É com antiviral. O antiviral é caro e o remédio para dor também é muito caro, porque não é um analgésico comum que alivia essa dor. Você tem analgésicos específicos, a pregabalina, duloxetina. São fortes e caros, né? E muito caros. E saem mais caros do que a própria vacinação. Né? Carol, em média, quanto tá a dose, assim, para vacina? Então, ela é, como toda vacina nova, primeiro que ela é uma vacina importada, né? Ela vem da Bélgica, da França. Então, assim, ela é uma vacina importada. E toda vacina que ela começa, sempre quando ela começa igual, por exemplo, a gente tem a da dengue, todas elas têm um custo mais alto. Então, a vacina da herpes zoster, ela está girando em torno, assim, varia muito de clínica para clínica, mas de R$800 a R$1.000 a dose. E são 2 doses. E a distância de uma dose para outra? 2 meses. Tá. 60 dias. Então, a gente costuma fazer com os nossos pacientes lá o seguinte, vamos fechar as 2 doses, que aí dá um valor maior e a gente divide em até 10 vezes no cartão. Eu ia perguntar. Porque senão o paciente fala assim, eu vou tomar uma dose só e parcelar no cartão. Mas aí quando ele for tomar a próxima dose, já tá no cartão, entendeu? Já tá. Então, assim, a gente normalmente fala, vamos fazer as 2 doses e parcelar, a gente parcela em até 10 vezes no cartão. A gente facilita, a gente faz o cartão, cheque, enfim.
Agora, quando o paciente quer ir tomar uma dose só, ele toma aquela dose, né, lá pra gente está em R$850 lá na clínica, e a gente parcela esse valor em até 6 vezes no cartão. Se fizer as 2 vezes, a gente parcela em até 10 vezes. Como o doutor Leandro explicou, realmente é uma vacina cara? É um investimento caro, mas só quem teve a dor, eu estava até comentando com você, eu tive uma tia que teve herpes zoster e que atingiu o nervo trigêmeo. Ela convive com essa dor há anos. E eu tive visitando ela recentemente, ela mora em Portugal, ela falou assim, Carol, ou eu estou sedada, ou eu estou com dor. Dificilmente eu vivo diariamente sem a dor, porque dizem que quando afeta o trigêmeo é uma das que mais dói, né? Trigêmeo é aqui? Esse nervo que passa aqui no rosto. Ah, tá. E aí o herpes dela foi muito forte, e eu não sei, doutor Leandro pode explicar melhor, ela fala que como se tivesse queimado o nervo. Então, vira e mexe, ela sente uns choques e uma dor terrível. Então, quem teve a doença fala, realmente, não, se tivesse vacinado pelo preço que fosse, era melhor do que conviver com essa dor e gastar com remédio a quantidade que gasta. Não, o tratamento para herpes zoster hoje, para a fase aguda da doença, gira em torno de R$800. Para a fase inicial. Se o doente desenvolve uma nevralgia herpética, que pode durar de 3 meses até anos, se você for acumulando isso em termos de medicação, que as medicações são caras, você gasta mais que a vacina. Então, eu brinco com meus pacientes que é um investimento. O paciente que mais vacina foi o que teve o familiar que teve a doença. Então, esse é o mais comum, que viu de perto. Quem mais aparece na clínica. Eu vou vacinar porque minha mãe teve, é porque meu tio teve, alguém teve, que viu realmente como que é. Agora, a pessoa que teve a herpes zoster, ela pode tomar vacina? Ou porque tem a prevenção e tem... Como é que funciona? Essa era uma coisa que eu ia falar também. Assim, a principal função da vacina, ela é a prevenção. Mas, com o passar do tempo, esse estudo da vacina, percebeu-se que com a vacinação em pessoas que já têm a doença, diminuiu o episódio de bolhas. Então, diminuiu a incidência das lesões bolhosas e diminuiu também o nível de dor desses pacientes. Então, é uma coisa assim, que o laboratório fala que a principal função é a prevenção. Mas foi observado também esse segundo efeito da vacina, que diminuiu os episódios de lesão desses pacientes. Então, o paciente que tem a herpes zoster pode vacinar? Pode. A única indicação não pode estar em tratamento, igual o doutor Leandro explicou, está tratando com as medicações antiviral e tal, enfim, não pode estar usando. E tem que esperar 6 meses depois do episódio da última vigência de bolhas. Então, assim, deu aquelas lesões, deu aquelas feridas, você vai tratar e esperar 6 meses para tomar a vacina. Agora, doutor Leandro, a pessoa adquire, né, a herpes zoster ali, ela tem a manifestação, na verdade, porque o vírus está lá desde da infância, né, quando você tem a catapora e tal, varicela. E aí, assim, afeta outras áreas do corpo da pessoa, por exemplo, o nervo óptico? Pode acontecer, sim. Os casos mais comuns é pele, né, e os nervos periféricos. Mas existe pacientes que têm comprometimento da visão por herpes zoster e tem pacientes que têm comprometimento no sistema nervoso central. Existe meningite por essa doença. Então, assim, é raro, não é o mais comum, mas pode acontecer. Por isso que os pacientes que já tiveram herpes zoster devem ser vacinados para evitar as complicações, principalmente a dor. Então, teve a doença, espera 6 meses e toma a vacina. Agora, alguns pacientes têm tanta repetição, que a gente tem que vacinar antes desses 6 meses, para a pessoa ter qualidade de vida. Agora, e tem algum preparo, assim, para vacinação? Tem alguma informação a mais, Carol, para falar sobre, assim, porque eu fico pensando, eu leiga, né? Será que eu posso, por exemplo, eu posso ir lá amanhã vacinar? Como é que funciona? Você tem mais de 20 anos? Olha, farei 21 ano que vem. Pode sim, eu tenho 50. Pode sim, pode ir tomar. Inclusive, chega paciente lá, 45 anos, né? Tá chegando aí no 48, tá chegando nos 50. Não, minha mãe tem, fulano de tal tem. Não, a gente vacina, com certeza a gente vacina. Porque a gente não pode perder essa oportunidade vacinal, também de dar a prevenção para esse paciente, né? Então, é só procurar lá, já com essas informações. Então, assim, a maioria das pessoas que chegam... O que é importante a gente estar dando essa orientação para a população? Porque a maioria das pessoas que chegam até a gente são as pessoas que já estão informadas. Só que a gente também tem que buscar chegar às pessoas que não têm essa informação da herpes zoster, né? Da gravidade da doença, da oportunidade da vacinação. Então, você pode chegar lá e falar assim, levar seu cartãozinho de vacina, que é muito importante. Falar, eu ouvi lá o podcast, lá na Módulo. Sim. Eu quero fazer a vacina da herpes zoster. E a gente vai dar as orientações, fazer algumas perguntas e fazer a vacinação e já agendar a segunda para 60 dias. E é a oportunidade de vacinar para outras doenças também, né? É o que eu ia perguntar, assim, essa questão da logística de uma vacina para outra, porque eu, por exemplo, ando tomando um monte. Então, assim, tomar uma, depois eu tomei ontem eu tomei da hepatite, entendeu? Então, vamos dar um intervalinho, porque assim,
Igual eu falei no começo, por ser uma vacina nova, a gente optou por não fazer ela concomitante com outras vacinas. Da mesma forma que a dengue. A dengue já vem escrito na bula que a gente não pode fazer. Depois a gente pode até fazer um podcast sobre a nova vacina da dengue. Não, essa eu tô muito curiosa para saber. A Qdenga. Ela tem um nome muito interessante, né? A Qdenga é uma vacina ótima também. Então, ela já vem escrito, não fazer com outras vacinas. E aí, o que a gente fala? Toda vacina, apesar da Herpes zoster ser uma vacina inativada, toda vacina a gente tenta não fazer junto com vacina de vírus vivo. Isso é fato. Mas por ser uma vacina nova, a gente tenta fazer ela sozinha. Aí daqui 15, 20 dias, se você tiver uma outra vacina para fazer, você faz. Até por ela ser uma vacina nova. A gente não gosta de misturar. Até recentemente estava lendo uma reportagem. A cautela, né? Vacinas. Eu vi também essa matéria. Viu? Eu fiquei, assim, horrorizada, né? Porque lá a gente até... Ela ia viajar, né? Ela ia viajar e a pessoa sem orientação fez 6 vacinas. Ela deu uma meningite lá, um problema gravíssimo. Ainda bem que a menina tá bem, mas ela ficou muito ruim. Então, né? assim, vacinação, gente, é uma coisa muito importante. Então, assim, procura vacinar com uma pessoa que estuda. Nós lá da Clínica de Vacina Santa Clara, eu e a Juliana estamos juntas lá há 8 anos, que a gente trabalha só com vacina. Além disso, a gente tem um médico responsável técnico que ele dá todas as orientações. Então, antes de vir aqui, eu ainda tirei algumas dúvidas com ele. Falei, doutor Alessandro, vou falar na rádio, o que eu vou falar disso e disso? Aí ele falou, você pode falar isso e tal. Então, assim, ele dá todo o suporte. Chega um paciente lá com um cartão de vacina todo bagunçado. Não é só você chegar e aplicar as vacinas. Você tem que saber qual vacina pode ser feita com qual pode dar reação. Nossa, então, a gente tem todo esse suporte aí do nosso responsável técnico, porque a Santa Clara ela é uma rede de vacinas. Nós somos filial de Uberlândia, com mais de 20 unidades, né, pelo Brasil. Então, a gente tem esse suporte lá em Uberlândia. Sempre que a gente tem dúvida de alguma vacina, a gente pergunta o nosso médico responsável técnico e ele responde pra gente. Então, a Herpes zoster, por enquanto, a gente está fazendo ela sozinha, mas é bom a gente avaliar o seu cartão. Por isso que eu falo, leve o cartão de vacina. Ah, mas não, esqueci o cartão, vou deixar de vacinar? Não, a gente vai vacinar. Mas a importância do cartão é eu saber se você está em dia, até com a Covid, que é uma coisa que a gente não faz lá, que ela é uma vacina exclusiva do SUS, eu vou ver se você está em dia com a Covid, se você já fez, você falou hepatite B, antitetânica, febre amarela, essas básicas do nosso calendário vacinal, né? E aí vou te sugerir outras vacinas que a gente faz aí na fase adulta, que seria a pneumonia, pneumo 13, pneumo 23. Então, eu vou te sugerir outras vacinas, meningite, se você já fez meningite CWY. Então, é bom pra gente conversar e eu até te passar mais informações sobre as outras vacinações. Por isso que é importante. Você tem uma consultoria mesmo, né? Assim, do que você tem que fazer. É uma consulta vacinal que elas fazem. É uma consulta. A gente pega o seu cartão, então às vezes o pessoal manda no WhatsApp. Faz um orçamento para mim. Aí a gente sempre fala, manda o seu cartão. Porque aí a gente pega o cartão e avalia. Olha, você está faltando essa. Às vezes a pessoa quer saber, eu quero só o orçamento dessa vacina. Mas quando a gente pega o cartão, está faltando várias. Aí a gente fala, está faltando essa vacina. Então, isso é uma coisa que clínicas especializadas fazem. Sabe uma dúvida que eu tenho? Por exemplo, às vezes a pessoa tomou a vacina, mas ela não lembra que tomou e não tem registro que tomou. E aí você faz um exame antes? Sim, lá com a gente não consegue fazer um exame. Isso aí o Leandro vai poder explicar melhor. Isso. Mas com a gente, quem vacinou de 8 anos, quanto foi? 16, né? 2016 pra cá, eu tenho todos os registros de todas as vacinas. E é até bonitinho, porque tem paciente que só vacina com a gente, ele chega lá pra vacinar, aí tem lá todas as vacinas, 2020, histórico. 21, todo o histórico. Então, quem vacina com a gente tem esse histórico gravado. No SUS também eles têm algumas formas de pegar o registro. Agora, se não encontrar, aí tem alguns... tem alguns exames que você pode fazer. Na dúvida, vacina. Para varicela zoster, a gente tem um exame, mas ele não é muito importante para vacina. Porque ele vai te dizer se você já teve contato ou não. Esse contato pode ser vacinal ou natural. Então, não me ajuda muito o exame de sangue. Você não sabe se você deu a doença ou se vacinou. Não vacinou, você vacina. Eu acho difícil uma pessoa esquecer que vacinou para essa doença, porque a vacina tem um preço mais alto, né? Então, a pessoa normalmente, quando dói no bolso, a pessoa lembra, né? O mais comum é esquecer vacina de tétano, a triviral, a febre amarela são as mais comuns de ter, assim, algum esquecimento. Mas o SUS tem essas vacinas bem registradas, pelo menos na rede municipal, o pessoal consegue acessar o histórico. E agora, com o Conect SUS, essas vacinas são lançadas pelo CPF da pessoa. Então, a gente tem mais uma forma de resgatar isso. E a gente, enquanto clínica particular, a gente também é obrigada a fornecer esses dados. Tem um sistema que chama SPNI, que é Programa Nacional de Imunização. Então, a gente alimenta esse sistema. Então, mesmo que você tome lá com a gente alimenta esse sistema e ela vai ficar lá no banco de dados do SUS, que você tomou essa vacina, mesmo que na rede particular. Leandro, esses dias eu estava em laboratório e uma mãe chegou com a criança pequena e dizendo que estava lá fazendo exame, que ela foi detectada herpes zoster. E aí...
Uma criança pequena, no caso, como é que funciona? Para as mães que estão nos vendo e nos Para ouvindo? criança, isso não é possível. É possível a criança ter herpes É isso que simples eu- ou varicela. Eu acho que compensa você falar um pouquinho, Leandro, da diferença da herpes comum para herpes zoster. Porque muita gente chega lá e fala assim, eu tenho aquelas feridinhas na boca, eu posso tomar vacina? Então, assim, só para deixar explanar um pouquinho a diferença da herpes zoster para herpes simples. A herpes simples é uma doença causada por o vírus da herpes, e existe o vírus da herpes tipo 1 e tipo 2. É uma doença com manifestação local em geral. Então, a pessoa pode ter bolinhas na região dos lábios, do nariz, que é o mais comum. Existe também a forma genital da doença, que pode acometer o pênis, a vagina, o ânus, que é considerado uma infecção sexualmente transmissível. E também existem as formas graves da doença, a meningite, né, as encefalites por herpes, que é raro, mas pode acontecer. Para essa doença, a gente não tem vacina, a gente tem prevenção, que é evitar o contato com pessoas que estejam com a doença, evitar de compartilhar copo, garfo, faca, né, evitar o beijo, troca de secreções, Sim. quando a pessoa tiver com lesões na região genital, evitar de ter o ato sexual durante o período das lesões, e também existe tratamento para essa doença. Então é importante procurar o médico, todos os médicos sabem tratar herpes simples, e existe tratamento para o herpes simples recorrente, que é com medicação por um tempo prolongado. Então tem pessoas que têm esse herpes labial, genital, com muita frequência. Então é importante procurar um infectologista, ou pediatra, ou clínico geral, ou ginecologista para fazer o tratamento do herpes de repetição. A gente está falando da herpes, mas você já tocou no assunto. Carol, você já tem a vacina, a Qdenga? Sim. E assim, A Qdenga é uma vacina nova também, porque antigamente a gente tinha uma outra vacina de dengue, e agora a gente tem essa vacina da Qdenga, que elas são 3 doses. Ela é uma vacina extremamente importante porque ela pega os 4 tipos de dengue, de sorotipos de dengue, e ela garante também uma proteção maior do que a antiga vacina, em torno de 80%. Leandro, eu não estou vendo proteção das pessoas aí em relação à dengue, porque os lotes continuam sujos, as pessoas Mosquito para todo continuam lado. desavisadas, mosquito então para todo lado. Calor não falta. Não, calor, né? Aliás, a gente está aproveitando O sol os pra últimos cada um dias de de nós, inverno, né? Então, porque vai esquentar mais ainda, né? E vai chover. Então, E vai ter eu caso tô de muito dengue. preocupada com isso, porque eu tive dengue, gente, para nunca mais. Eu peço a Deus, se assim eu merecer, nunca mais. Então vamos tomar uma vacina. Eu também tive dengue. Vamos tomar né? a vacina. A minha funcionária lá da clínica Juliana, que trabalha comigo, também teve, ela emagreceu quase 10 quilos, porque não comia, tanta dor no corpo. Até Então, nisso vale a eu me pena. dei mal, foram só 3 quilos. Eu pensei, alguma coisa, eu queria que fosse uns 10 quilos. Até nisso foram só 3 É horrível. quilos. Eu já tomei a vacina, já tive dengue 2 vezes. É uma doença terrível. Gente, o problema da dengue, sabe que eu vejo ainda aqui como pessoa que teve, é o pós. Gente, cai cabelo, cai unha, você fica péssimo, você tem sinusite, faringite, laringite, volta tudo, A né? imunidade fica no Fale, chão. fale mais um pouco Fale mais sobre, um pouco. fale mais um pouco sobre, doutora. Eu acho que é importante, assim, que as pessoas saberem que a gente tem mais uma arma na prevenção da dengue, que é a vacina Qdenga, né? Então, assim, a vacina, ela tá disponível na rede privada, a Carol vai falar um pouquinho da vacina para os nossos ouvintes, mas, assim, quem tem condição financeira, tem mais de 18 anos e pode tomar a vacina, por que não tomar, né? Por que não se prevenir? E a novidade dessa Qdenga, que eu achei muito bom essa vacina que chegou, porque a outra realmente era acima de 18 anos, a Qdenga, ela é a partir dos 4 anos de idade. Então, assim, eu vacinei meu filho, que tem 8, porque ele foi prematuro, magrinho, uma febre derruba ele. Se for uma dengue, então vai ter E você é especialista, né? Então, assim, a grande vantagem da Qdenga é que ela pode ser feita em crianças a partir dos 4 anos. Então, são 3 doses. A primeira dose, a segunda com 60 dias e a terceira com 6 meses. Então, ela é um esquema de vacina um pouco maior, dá tempo de você se preparar financeiramente e garante uma boa imunidade, porque ela previne contra os 4 tipos. Então, você tem criança aí que acima de 4 anos, adolescente, já pode também prevenir, porque são as pessoas que acho que saem mais, que ficam mais aí nesses campos jogando bola aí que não sabe se tem mosquito ou não. Então, assim, eu acho que criança vale a pena também investir nessa da dengue. E a questão, pode não ter nada a ver, aí vocês me expliquem, a questão de você estar protegido dos 4 tipos de dengues, também te ajuda na questão do chikungunya ou são coisas diferentes? Não, né? Infelizmente não. Mas o importante dessa vacina também é que mesmo que tenha falha vacinal, que você desenvolva a doença, a chance de você desenvolver a dengue hemorrágica, uma forma grave, é muito pequena. Então a vacina, ela te protege contra o desenvolvimento da doença e contra o desenvolvimento da forma grave da doença. Tem 5 anos que eu estou em patrocínio, eu já perdi 4 pacientes com dengue. Então, não é uma situação agradável, porque uma doença agora que
a gente já tinha a prevenção do comportamento, da questão do controle do vetor, da água parada, e agora a gente tem uma vacina, né? Então, adoecer por doença vacinável, morrer por doença vacinável é muito triste para um profissional de saúde ver isso. Porque a oportunidade é agora, é de ir lá na clínica, tomar a vacina, se proteger, conversar sobre isso com a família, olhar o cartão de todo mundo em casa. Porque às vezes você é muito cuidadoso, mas seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo não é. Né? O seu parceiro, sua parceira não é cuidadoso. Então, eu acho que assim, que é o momento do nosso ouvinte também cuidar de quem vive com ele. Sim. E quando você fala que o momento é agora, nem é força de expressão, é porque é o período que antecede as chuvas, porque Exato. depois eclode tudo, o problema todo depois das chuvas, né? Exato. Então é lá, ó, vacininha no braço. E proteção. E proteção. E a Carol falou assim mais cedo sobre parcelamento de vacinas. Eu falo com meus pacientes que eu também parcelo as vacinas. Então, faz a da dengue esse mês, dá um espaço, faz a vacina do zoster depois. Então, assim, o importante é um planejamento vacinal. Você não vai adoecer de tudo de uma vez, né? Então, às vezes o paciente chega, mas é muita vacina, doutor. Vamos priorizar o que é mais importante agora. Então, agora é melhor a gente fazer isso, né? É o que a gente fala, realmente é uma programação. Por exemplo, o ano que vem, a hora que tiver... Para chegar o inverno, o que a gente tem que pensar? H1N1, gripe. Eu vou tomar agora, porque a hora que chegar o inverno, tô protegido. Tá. Entendeu? Agora vai começar o verão, o calor, vamos tomar da dengue, porque a hora que chegar, eu já tô protegida. Igual ele falou, às vezes você se protege, mas a pessoa do lado não. Da mesma forma as casas, né, gente? Às vezes a gente cuida da nossa casa, cuida do nosso lugar ali, às vezes onde a gente trabalha não cuida, às vezes o nosso vizinho não cuida, então vamos procurar se proteger, né, cuidar dos nossos, que é a melhor coisa, se prevenir. Agora, como a gente fala para um grande público, existe previsão, Leandro, eu sei que você está sempre atento aos órgãos, participa de vários deles, de previsão da vacina da dengue, da herpes zoster no SUS? Tem. Existe já tem previsão, o PNI, ele sempre vai absorvendo essas tecnologias pouco a pouco, né? A vacina prioritária para o PNI agora é a vacina da dengue, ela deve chegar na rede pública em alguns anos. Existe sempre um delay, assim, um atraso, porque quando você tem uma vacina nova, as indústrias que produzem aquela vacina gastaram muito no investimento, na pesquisa, no desenvolvimento. Só a vacina do herpes zoster foram 10 anos de estudo. Então, é uma vacina que saiu cara para a empresa. Então, ela vai vender, a princípio, por um valor maior. Então, na medida que o tempo vai passando e a população vai se vacinando, o preço da vacina ela vai diminuindo. E aí o sistema público de saúde consegue, a princípio, captar essa vacina para os grupos prioritários. Então, é sempre uma mesma ordem, sempre os mais necessitados, os mais vulneráveis. Mas não quer dizer que você não precise vacinar. Então, por exemplo, vacina de pneumonia. Existem as indicações específicas no SUS, portadores de deficiência do sistema imune, doença pulmonar, doença cardíaca. Então, você tem várias indicações. Mas não quer dizer que você, que não tem essas indicações, não possa investir numa vacina. Eu, por exemplo, não tenho uma indicação de vacina de pneumonia, mas eu sou profissional de saúde. Eu estou exposto todos os dias. Então, eu fui na rede privada, paguei pela minha vacina, para mim é um investimento. A vacina de meningite, mesma coisa. Eu sou exposto a meningite diariamente. E é perigosa demais, é uma doença perigosa. Então, fui lá na clínica de vacina e tomei minha vacina como uma forma de investimento. Então, a rede pública e o serviço público ele é limitado no sentido de que não tem dinheiro para comprar vacina para todos. Então, vamos proteger aquele que é mais necessitado. Mas não quer dizer que você, que não está naquele grupo, não possa adoecer. Por isso que eu acho que é importante investir em vacina. É um investimento pessoal e que vale a pena. Eu queria perguntar para vocês dois, diminuiu assim, o negacionismo em relação às vacinas? As pessoas estão mais conscientes? Porque a gente viu o resultado da vacina na própria pandemia, que foi efetivo e importante. O que vocês têm percebido na lida de vocês diária ali no setor da saúde? Bom, eu particularmente lá na prática, eu observei um pouco das duas coisas. A população mais adulta, mais velha, assim, parece que ficou mais preocupada. Então, tem procurado mais, levado mais os cartões e tal. A população mais nova parece que já ouviu tanto falar de vacina que eles estão um pouco
Não aguento mais falar em vacina. Displicentes. Que é um perigo, porque os jovens de hoje vão ser os adultos idosos de amanhã que vocês podem prevenir hoje. Um exemplo é a herpes zoster, né? Então, você pode se prevenir hoje. Então, assim, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Um pouco da população que não aguenta mais falar em vacina e muita gente que com a Covid, ficou sabendo de outras vacinas e da importância da vacina e que tem procurado mais também. Eu não sei você, Leandro, o que você sentiu, assim? A minha grande preocupação em relação à vacina é o contingente populacional, né? Acho que no outro podcast que a gente gravou aqui há um tempo atrás, eu falei que apareceu casos de paralisia infantil na Bolívia, né, que faz fronteira com o Brasil, e nossa cobertura vacinal, que era quase de 100% nacional, né, 97%, caiu para 61%, né? Paralisia infantil é uma doença gravíssima, né? Então agora a gente está retomando as discussões sobre vacinação infantil, sobre a importância dos pais levarem as crianças para vacinarem, né? Tanto na rede pública quanto na rede privada. Então ocorreu um período de pânico vacinal, né? E agora me parece que as pessoas estão voltando aos poucos a procurar as vacinações, né? As campanhas estão voltando a ser feitas, então a gente está assim, retomando o caminho da vacina, né? Então, eu acho que é importante, todo mundo que está me ouvindo, a gente estava falando da vacina de zoster, mas é um momento de conferir o seu cartão de vacina, conferir o cartão de vacina do filho, da filha, do né? pai, da mãe. Do pai, da mãe. Assim, todo mundo que você ama, né? É muito triste chegar um paciente, um vozinho, uma vozinha, para atender na emergência, você perguntar, a sua vacina de tétano está em dia? Não, não está. Aí você tem que fazer a vacina, fazer imunoglobulina, é mais desconforto para o paciente. Então, aquela frase assim, parece piegas, mas é importante. Prevenir é muito melhor do que remediar. Para herpes zoster, isso é uma certeza absoluta. E uma dúvida que pode surgir para as mães, para os pais que estão ouvindo, mas vocês falarem que a herpes zoster é uma doença de adulto, mas como eu posso prevenir o meu filho? Eu tenho um filho pequeno, como que eu vou prevenir ele da herpes zoster futuramente? Gente, ótimo. Vacinação. A vacinação da varicela, que é a catapora, ela é uma vacina que é contemplada pelo Programa Nacional de Imunização, então é uma vacina que existe no SUS, ela é dada com 1 ano, depois com 1 ano e 3 meses, aliás, com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, pelo SUS. Então, a melhor forma de você prevenir é você vacinar seu filho. Então, às vezes a gente pega algumas crianças lá na rede privada que não fizeram o esquema básico do SUS, né? Então, lá a gente faz todas as vacinas, incluindo as do SUS, mas a gente tem algumas que são feitas só na rede privada. Então, às vezes a mãe procura a gente para fazer uma vacina que tem só na rede privada, por exemplo, a meningite B, aí a gente olha o cartão e a gente vai ver que às vezes a criança não fez a gripe, que também é disponibilizada pelo SUS para crianças até 6 anos, né? Não fez aí a varicela, a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, que é importante, isso porque sarampo também teve aí na portinha para querer voltar, né? Então, assim, é importante para o pai e para a mãe, o que eu posso fazer para evitar essa doença? Vacinar. E está disponível de graça aí pelo SUS a vacina da catapora, que é a da varicela. Você me lembrou uma questão, recentemente eu tive contato com 3 amigas mais jovens, com filhos pequenos, e os bebês todos com bronquiolite. Ah, tá. Que parece que foi a sequência de uma gripe forte. Tem alguma relação, assim, de dar uma gripe forte, virar bronquiolite? Possível. Na verdade, sim, a pessoa está com a imunidade baixa depois de uma infecção por vírus ou por bactéria. Então, ela fica predisposta a ter contato com o vírus sincicial. Então, assim, vale a pena sempre vacinar, não tem dúvida. E esse ano foi um ano que teve muitos casos de bronquiolite, e também foi bom você falar isso, porque é uma nova vacina que já foi aceita o registro dela pela Anvisa esse ano, que tá para sair, é a vacina contra a bronquiolite. Então, eu não sei se vai chegar primeiro a nível de redes privadas e depois para o SUS, mas é uma vacina que está aí para entrar no nosso hall de vacinas aí da Anvisa, que já foi pedido o registro, é a vacina contra a bronquiolite. Porque crianças até 2 anos, principalmente, elas são muito afetadas pela bronquiolite. E é perigoso, é grave, né? É grave. Pode desenvolver formas graves da doença. Então, eu vi as amigas muito preocupadas, isso me chamou a atenção, porque na comunicação eu sempre penso como a gente pode ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo e para elas se prevenirem, né? Pessoal, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui, algo que vocês queriam falar, que a gente não abordou? Fica à vontade agora para vocês fazerem as suas considerações. Eu vou fazer uma pergunta para Carol que eu acho que ficou faltando. Fica à vontade. Se eu souber, você responde. Que são as reações à vacina da herpes zoster. Assim. O que você vê que é mais comum lá, Carol? Primeira contraindicação. Eu vou falar, não existe contraindicação, a não ser a idade e não estar em tratamento das lesões, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode tomar. E outra, assim, uma das principais contraindicações, que isso serve para qualquer vacina, é não estar em febre. Um período febril tem que estar mais de 24
inflamatória sem febre. Isso para qualquer vacina, sendo inativada, sendo de vírus vivo, né? Tá com febre, não vamos tomar. Porque se você tomar a vacina, a gente não vai saber se é reação da vacina ou se você estava num processo inflamatório para começar alguma doença aí. Então, tá com febre, a gente não toma. Reações. As reações adversas são as mesmas de qualquer outra vacina e muito leves, porque ela é uma vacina inativada, ela não é de vírus vivo, né? Então, ela não tem aquele potencial de desenvolver tantas reações como uma vacina de vírus vivo. Então, é dor local, vermelhidão, às vezes, no braço, né? Então, assim, a Shingrix, essa eu não tomei porque eu já tinha tomado a outra da Sostavax. Então, realmente, ela é doloridinha, dá uma dor no braço, vermelhidão, febre, dor de cabeça, mas muito raro essas reações, uma vez que a vacina é de vírus inativado. Leandro, a gente precisa fazer uma pergunta pro pessoal da balada, mas assim, você toma vacina, você pode tomar algo relacionado ao álcool? Muito isso na clínica. Não, mas eu só escuto isso. Dia de sexta-feira, eu vou vacinar hoje, mas posso tomar uma? Eles perguntam sempre. Pode, assim, eu sempre vou recomendar o consumo consciente de álcool, né? Não existe dose segura para consumo de álcool, mas para homens, o equivalente, né, a 2 latinhas de cerveja. Para mulher, 1 latinha de cerveja é o suficiente, ou 2 doses, né? Para homem, 1 dose para mulher. Mas assim, se você vai vacinar e vai para uma festa, vai fazer alguma outra coisa, pega leve, né? Assim, é o que eu falo com os pacientes, pega leve, né? Mas não existe uma contraindicação formal ao consumo de álcool com moderação. Apreciar com moderação não tem problema, não. Melhor largar pra lá, né? Porque o álcool baixa a sua imunidade, né? Espera, um dia só, né? E aí, espera, um dia, 2, 2 3? dias, um dia, né? Mas assim, com moderação, tudo na vida tranquilo, né? É igual quando eu passo antibiótico, né? Posso beber? Assim, normalmente é outra pergunta também. Assim, é quase um meme isso. Bom, depende do antibiótico, né? Todo antibiótico você pode misturar com bebida alcoólica. E os que podem, a gente fala, olha, vamos pegar leve, devagarzinho, né? É porque essas reações da vacina, elas podem ocorrer de 24 a 48 horas. Então, assim, você pode, até 48 horas depois que tomou a vacina, você pode dar uma dor de cabeça, uma dorzinha local, uma febre. Então, aí você vai e toma a vacina, beleza. No outro dia você enche a cara, e aí? Você vai saber se você tá com ressaca ou se você tá com reação da vacina. Então, vamos esperar esse período de 24 a 48 horas. Pega leve. Pega leve. E assim, a gente trata de forma muito leve, aqui eu quero dizer que não é a defesa das pessoas beberem álcool, mas é porque é fato. As pessoas bebem, elas perguntam. E o jornalista tem que traduzir a realidade. Ó, um drink não vai te deixar de ressaca e não vai atrapalhar a sua resposta vacinal, não né? atrapalha o resultado da vacina. Mas 10 drinks, talvez sim. Encher a cara não, né? Sair desse mundo, não. Né? Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de falar? Assim, eu tô imensamente feliz com vocês aqui. Tem algo que vocês gostariam? Acho que ficou claro, né? Acho que eu queria só agradecer mesmo, pedir desculpa pela minha voz, porque ontem dei aula o dia inteiro, então a minha voz acabou hoje, mas foi ótimo. Eu tava com saudade aqui já do nosso podcast. Vamos marcar mais nos sábados. Quando e dá, que você né? traga mais a Carol. Porque Sim, a Carol vergonha, gente. Agora eu já peguei intimidade, Carol. A Carol tava um pouco assim, ansiosa pela participação. Eu falei, Carol, conversa, bate papo. E Carol, você nasceu para comunicar. Ah, meu Deus, não. Nasceu para comunicar. Eu te afirmo isso, porque a obrigada. gente trabalha com comunicação e é muito bacana, quer dizer, faço uma pergunta para você, você deslancha, você desenvolve. Parabéns. Obrigada. E confirmou aquilo que eu disse para você. O Leandro sempre contrata uma pessoa porque é uma pessoa muito competente. Gente. Sempre, é verdade. Igual ele jamais, Nós ele é um nunca exemplo conversamos sobre isso, para mim também. Mas eu sei que sempre o Leandro, assim, ele tem uma rede de profissionais que ele tem em volta dele. E isso foi fundamental na pandemia, Leandro. Eu não canso de falar. Né? A rede de pessoas que vocês se apoiaram na pandemia. Então, eu vejo o trabalho do médico, da enfermeira aqui, e eu brinquei com você, falei, doutora, mas é pelo carinho que eu tenho, pelo tamanho do trabalho que você faz. É um nome, assim, mas para mim eu fiquei muito feliz com a qualidade da informação que você trouxe aqui, mas não me surpreende ser uma convidada do Leandro, viu, Leandro? Obrigada, eu que agradeço o Leandro imensamente, é um companheiro que a gente tem aí na luta, né? Obrigada pelo convite. Eu sou muito tímida, mas fiquei bastante à vontade por você. Você é tímida? Pior que a Carol é tímida Sou muito tímida. Eu falei pro Leandro ontem, Leandro, eu tô passando mal, vou ter que estudar, não vou saber falar, eu tô com vergonha. Mas realmente você deixou a gente muito à vontade, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu achei que foi bastante informativo, a gente conseguiu falar desde a vacina da criança até pros mais velhos, né? E quem tiver alguma dúvida, procurar a Clínica de Vacina Santa Clara. A gente tá ali em frente ao Med Center. Tem um telefone para ligar, se você quiser falar? Tem, 3832-3868. É ali do lado da Precisão Raio-X, porque antes a gente frente ficava ali na o Teros. fundo do Med Center, né? Isso. Antes a gente ficava na Clínica Teros, agora a gente passou ali para próximo ao Med Center. Então, tô eu, a Juliana, a gente tá lá para prestar informações, para orientar, para vacinar.
tá? A gente tá lá É esperando. porque a pessoa pode ir lá, às vezes assim, tô falando para aquela pessoa que não tem tantos recursos, eu quero lá só perguntar o que eu tenho que fazer para eu me organizar. Então, vocês dão esse atendimento também. Sim, a gente orienta muito lá. É uma das Ah. funções da clínica que é especializada em vacinas. A gente orienta, a gente sabe qual vacina que pode fazer. Agora, eu já peguei muitas vezes, chega um neném lá de 1 ano, tá com as vacinas todas atrasadas, a gente orienta qual que é importante fazer primeiro, qual que é importante fazer depois. Aí a gente também orienta, essa daqui você também tem disponível no SUS, você tem essa oportunidade de fazer lá. Agora, essa aqui é mais importante, vamos fazer aqui. Então, a gente tá lá pro bem do paciente, não só visando, né, o interesse da clínica. A gente sempre faz o melhor para o paciente. Igual você falou, muitas vezes tem cliente que chega lá que não tem tantas condições, a gente fala, por que você não faz essa pelo SUS e faz essa aqui com a gente que é mais importante? Às vezes a meningo B, né, que é uma vacina que só tem lá com a gente. Então, nós estamos também para servir a população. Leandro, quando você vai voltar novamente? Daqui uns 2 sábados. O próximo você já tem compromisso, vamos pro outro, eu tô então. na praia, menina. Ah, vou pra um que congresso, delícia. mas eu tô indo pra um congresso. Congretur. Congretur. De turismo. Aí você volta do congresso com muitas informações e vem fazer o podcast. Pode ser. Leandro, você merece. O tanto que você trabalha, você também, Carol. Gente, eu quero agradecer imensamente. Eu sei que vocês são pessoas extremamente ocupadas e vir aqui num sábado, né? Quer dizer, uma hora de estar com a família, resolvendo aquelas questões do comércio que a gente só tem o sábado para resolver. Mas muito obrigada para nós aqui da Módulo. É muito enriquecedora essa troca e a gente quer levar para o nosso ouvinte, para a população, a informação e de forma gratuita, porque o que vocês fizeram aqui hoje é uma consulta. Sim. Gratuita. Então, assim, muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. E a gente volta no nosso próximo módulo em saúde aqui com o Dr. Leandro, enfim, com os convidados. Hoje foi com a Carol, que é enfermeira. Muito obrigada a vocês, um bom fim de semana e até o próximo Módulo Cast.